pé, por favor. Nós vamos dar início ao nosso culto. E para isso eu queria fazer uma leitura bíblica aqui em Salmo 37. Salmo 37. Nós vamos ler do verso 1 ao 9, tá? Salmo 37, do verso 1 ao 9. Em nome do Senhor Jesus, dando assim abertura ao nosso culto. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Glória a Deus. Diante dessa palavra, nós vamos fazer uma oração e depois o grupo está já convidado para fazer uma apresentação. Vamos todos de pé mesmo, vamos fazer a nossa primeira oração. Pode sentar. Fique à vontade, se quiser ficar de pé, sentar, o grupo vai cantar apenas só um louvor nesse momento, depois vai retornar para cantar mais louvores. São muitos os motivos que nós temos para agradecer. Agradecer pela vida, agradecer por cada minuto que nós temos, que é um verdadeiro milagre de Deus. Nós respirarmos, nós termos saúde, nós andarmos. Tanta gente gostaria de ter isso que nós temos e nós às vezes esquecemos de quão Deus é bom conosco, de quanto Ele tem nos dado. E esse é um louvor de agradecimento. Vamos louvar. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço
agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Queria convidar as diaconisas, a Creide e a diaconisa argentina, para vir à frente para a arrecadação da oferta. E eu pediria que a diaconia argentina, por favor, orasse em prol da oferta. Ó grande Deus, estamos em Tua presença, Senhor, reunidos nesta noite, Senhor, com o intuito de louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Estamos aqui para glorificar o Teu santo nome, Senhor. Estamos alegres por estar na Tua presença, Senhor, e viemos aqui, Senhor, para adquirir mais forças para Te servir, Senhor, para que possamos sair daqui com mais vontade de voltar novamente para louvar e bendizer a Ti, Senhor. Abençoe a sua oferta, queremos arrecadar, Jesus, abençoe os nossos irmãos ofertantes, para que sempre tenham, Senhor, para ofertar para a Tua causa. Abençoe os irmãos que vão tomar conta dessa oferta, para que ela possa ser bem distribuída para o bom andamento da Tua causa aqui na terra. Fique conosco, em nome de Jesus eu peço. Amém. O nosso pastor, certamente, eu não tenho informação precisa, mas com certeza deve estar em Vinhedo, já que ele divide aqui o trabalho com a igreja de Vinhedo. Vamos orar para o nosso pastor, pastor Carlos, né? Ele se encontra ausente aqui. Nós temos, dia 19, nós temos a nossa Santa Ceia. Então, vamos já nos preparando aí, para nós realizarmos aqui uma grande festa, às 19 horas, dia 19 agora de março. E também, dia 26, teremos também o Louvarte, às 19 horas, com os jovens aqui. Vamos dar todo apoio aqui para a mocidade, dia 26. Portanto, os dois trabalhos no mês de março, vamos ficar já aí atentos, né? 19 é Santa Ceia e dia 26, Louvarte, às 19 horas. Eu gostaria de pedir para os irmãos, o pastor tem falado sempre
batido na mesma tecla a respeito das quartas-feiras. É claro que teve uma quarta aí que deu problema, né? Acontece, né? Mas não é todas as quais vai dar problema, né? Então, nós gostaríamos que aqueles irmãos que tiverem disponibilidade, venham, né? Venham, porque nós vamos formar um grupo de oração aqui. É muito importante que nós formemos esse grupo de oração para os desafios do dia a dia, nós sabemos disso. Então, que nós não fechemos a igreja na quarta-feira. Aqueles irmãos que tiverem disponibilidade para vir, faça um pouquinho de força e venha para, juntamente com aqueles que estiverem aqui, nós possamos fazer esse momento importante, né, de oração. São muitos problemas, muitas dificuldades nós temos. Então, através da oração, é que o Senhor realmente vai ouvir as nossas orações, né? Então, por isso eu convoco. O pastor pediu para que sempre a gente está enfatizando aí. Então, eu espero que os irmãos vão colaborar aí. Não precisa vir todo mundo, aí sabe que é difícil, né? Os irmãos têm os seus compromissos, outros moram longe. Mas aqueles que se puder, tiver disponibilidade, venha. A igreja é grande, nós temos aqui mais de 150, mais de 180 pessoas aí na ativa, né? Então, eu acho que dá para fazer um grupinho aqui de irmãos e vir às quartas-feiras, ok? Vamos ouvir agora o grupo, mais 2 louvores, e depois a mensagem com o diácono Maico. Convido os irmãos a se portarem em pé. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Peço os irmãos que abram suas Bíblias em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 41 ao 46, ao 45, perdão.
1 Reis 18, do 41 ao 45. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Amém? Feche seus olhos por um instante. Santo Deus, Pai Santo Eterno que estás nos céus, toda honra, glória e louvor ao teu nome, Senhor. Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, por as portas da sua casa ainda estarem abertas, Pai. E o Senhor tem nos dado o privilégio, Pai, de estarmos aqui, te adorando, te cultuando, Pai. E agora, Pai, ouvindo a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Pai amado, nada sou, Pai, sou fraco, sou errante, Pai, mas eu me coloco nas tuas mãos como uma ferramenta, Pai, do teu evangelho, Pai. Usa a minha boca, Pai, através do teu Santo Espírito, Pai, para que a tua mensagem seja dada à tua igreja, Pai. Pai amado, nós oramos, te agradecemos e te exaltamos, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse é um texto bastante conhecido, né? É uma parte da história da vida de Elias, onde o país passava por uma grande seca, né? Os irmãos bem sabem que, através da voz de Elias houve a seca, e agora, através da oração, Deus mandava chuva, né? Foram anos de seca, foram anos ali de tormenta para aquele povo, foram anos em que a terra se encontrava seca, e na verdade havia seca muito antes da própria seca, né? Era uma terra que vivia uma grande seca espiritual. E nós aqui tivemos uma recente experiência com a seca, né? Eu queria que o Renato colocasse para a gente, para que nós nos lembrássemos. Acho que vai. Dá para ver? Isso aqui era a Cantareira, no dia 4 de fevereiro de 2014. Ou seja, há 2 anos atrás. Terrível, né? Completamente seco os reservatórios. Quem se lembra? Né? Pior seca desde 1930. Momentos terríveis, né? Eu me lembro bem de quantas incertezas toda a população aqui de São Paulo viveu num tempo tão recente, né? Eu mesmo pensava, como é que seria o nosso futuro? O que seria do próprio presente? Uma agonia tão grande, né? Como é que seria a minha vida adaptada ao racionamento de água ou à própria falta d'água? E eu me lembro que eu estava na praia em janeiro do ano passado. E aí eu vi uma reportagem de um especialista, e ele falou assim, até com um certo sarcasmo, né? Ele falou, olha, só um milagre para poder resolver essa situação, né? Outros especialistas falavam que o Cantareira ele demoraria pelo menos uns 5 anos
para começar a tentar voltar ao normal. Não eram essas as notícias que nós tínhamos, pelo menos até o ano passado, né? Pois bem, assim como Elias, né, que orou, o povo de Deus aqui no Brasil também começou a orar. Vereadores de Franca oram pedindo chuvas para São Paulo. Evangélicos oram no leito da barragem pedindo chuva. Esse aqui não é muito a ver com a seca, mas é por conta de Mariana, né? O governador Valadares, o povo reunido nas praças para poder orar. Né? Em São José dos Campos, os católicos também se reuniam para poder orar. O que me chamou bastante atenção nessas reportagens, no primeiro eram os vereadores, e aqui foi uma iniciativa de uma advogada, preocupada com a chuva, resolveu reunir o povo para orar. Ou seja, diante das dificuldades, não existe mais o maioral, né? A gente não podia fazer nada. Não havia nada que o homem pudesse fazer para que a normalidade voltasse. Né? Os especialistas diriam que só um milagre. Né? E a gente começou a orar. E eu me lembro bem que nós mesmos aqui do Parque Itália começamos a orar também, né? Vários cultos nós oramos pedindo a intervenção de Deus. Nós suplicamos por esse milagre. E o que aconteceu? O Senhor é bom o tempo todo, né? Essa reportagem é do dia 29 agora. Cantareira completa o 4º mês consecutivo sem sofrer queda. Nível de água do Cantareira sobe para 46%, né? Na verdade, ela não cai desde o dia 22 de outubro, ela só vem enchendo. Né? E o presidente da Sabesp disse que se a seca se repetisse, não teria o que fazer. Ou seja, Deus é bom o tempo todo. A Deus, né? Será que você poderia glorificar Deus por esse milagre? Tremendo, né? Tremendo. A gente fica pedindo grandes sinais para Deus e acontece um estrondoso como esse. Não é isso? Dá para, contra todas as probabilidades, Deus, por causa do amor do seu povo, Ele não só move os céus e a terra, mas Ele move os céus e as águas também. Não é isso? E se a seca tivesse continuado? O que seríamos de nós agora? A gente nem se preocupa mais, né? Tem chovido tanto que a seca já ficou no passado, parece, né? Como é que será que estaria o nosso cotidiano? Imaginem só, a gente está no meio de uma crise financeira, imagina uma crise hídrica junto. Seriam dias extremamente difíceis, né? Imagina, pensando nisso, eu fiquei imaginando do tamanho mesmo do milagre de Deus. Como Deus sabe tudo o que vai acontecer nas nossas vidas, né? Só as chuvas que têm caído aqui todos os dias, hoje mesmo choveu, algumas vezes, né? Isso é um espetáculo sem precedente da parte de Deus. Os benefícios que essas chuvas têm trazido são imensuráveis. Apesar dos transtornos em alguns lugares que em 99% das vezes são causadas pelo próprio homem, né? Que por uma infraestrutura errônea acaba causando alagamentos em alguns lugares e transtorno. Mas a chuva, ela traz benefícios assim muito além do nosso conforto em casa. Muito além de abrir a torneira e ter água, né? Com a seca, estaria
comprometido aí a criação de animais, do nosso alimento. Catástrofes geralmente acontecem com a seca, por exemplo, queimadas, né? Não dá nem para quantificar a quantidade de coisas ruins que estariam acontecendo agora se o Senhor não tivesse entrado com essa provisão. Pois bem, o Senhor ouviu o nosso clamor, nos deu o milagre que a gente tanto precisava. E o interessante é que, assim, eu procurei na internet, eu não me lembro de ter ouvido na televisão, eu tentei achar alguma matéria onde mostrasse o povo de Deus orando, agradecendo pela chuva. Alguém se lembra de ter visto algum? Eu vi vários, eu achei uma, mas eram de crentes lá nos Estados Unidos agradecendo por uma seca lá no Texas. Eles oraram assim como nós, e choveu. Os especialistas, eles comprovaram que no mês de maio, naquela época, não deveria chover a quantidade que choveu, e o Senhor entrou com provisão, e eles promoveram cultos, e foram nos lugares onde eles oraram para agradecer. Mas aqui no Brasil parece que a igreja ela tem a memória fraca, né? Ou talvez tenha acontecido isso e para a mídia não é interessante mostrar a vitória de Deus. Pode ser isso também, né? Eu não quero julgar mal. Mas o que eu quero ressaltar aqui não são as nossas falhas, mas é a poderosa mão de Deus que opera em pequenos e grandes milagres, né? E existe um outro milagre na Bíblia que ele é tão grande quanto do próprio Elias, que fez chover fogo, né? E depois a chuva. E com certeza é muito maior do que o milagre que nós vivenciamos há pouco. Esse milagre, quem quiser acompanhar comigo, está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Diz assim, nós vamos ler do 9 até o 8. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. O contexto aqui é muito interessante se a gente se aprofundar, né? Jesus ele estava vindo lá do Sermão do Monte. E provavelmente muito cansado, né? Foi um sermão longo e subiu um monte para poder. E descendo do monte, ele começa a trabalhar muito. A primeira coisa que aconteceu, ele desceu do monte e topou com um leproso no caminho. Comovido ali de grande compaixão, Jesus toca no leproso, cura o leproso, né? E a gente conhece bem a história, né? E sabe a condição de um leproso naquela época. Era um homem à margem da sociedade, né? Era um homem que estava completamente excluído. Era impuro. As pessoas corriam dele porque tinham medo de pegar a doença. Jesus toca nele, cura ele. Saindo dali, Jesus topa novamente com mais um.
ele topa com o centurião de Cafarnaum. E ali ele não precisou nem colocar as mãos, né? À distância, ele cura o servo do centurião. Mais um pouquinho, Jesus foi para a casa de Pedro. Chega lá, ele encontra a sogra de Pedro. A sogra de Pedro ardia em febre, né? Hoje, para a gente, talvez, pensar na febre, pode ser algo assim meio corriqueiro, né? Mas para quem tem criança sabe como é difícil ter febre, né? Agora, imagina naquela época, que não tinha remédio. A medicina não era tão avançada como hoje. Não tinha um analgésico para dar para baixar a febre. Eu lembro no ano passado, quando eu tive dengue, eu só me sentia bem quando eu tomava dipirona. Eram 3 horas de um pouco de alívio, né? Porque eu conseguia levantar um pouco da cama para, sei lá, ir na cozinha tomar água. Passavam as 3 horas, a febre comia solta de novo, né? Agora, imagina naquela época, as pessoas provavelmente morriam de febre. E Jesus cura ela, assim, ó, de uma vez. Jesus cura ela e à tarde, naquele mesmo lugar, ele começa a operar várias maravilhas, naquele mesmo dia. No versículo 16 do capítulo 8, ele diz que o Senhor, ele expulsou demônios de muitas pessoas, por causa da multidão que estava ali. E com a sua palavra, ele curou todas as pessoas do lugar. Não foram algumas pessoas, foram todas as pessoas das mais diversas doenças. E aí a gente chega aqui no capítulo 9. Jesus, cansado, pega um barco, volta para sua casa, né? No capítulo 9 não fala que, de Mateus não fala que é sua casa, mas lá em Marcos 2 diz que é a casa de Jesus. A multidão continua acompanhando Jesus. Jesus estava tendo dias intensos, mas mesmo assim ele ainda para na sua casa e começa a ensinar a palavra. De repente, 4 homens sobem no telhado, começam a destelhar a casa, e os 4 descem um paralítico ali na presença de Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque a multidão era tamanha na casa de Cristo, que não dava para passar pelas portas da casa, talvez nem pelas janelas, né? Era muita gente. Jesus, ele se alegra, ao invés de ele ficar chateado, poxa, destelhou minha casa, né? Jesus se alegra com a fé deles. Se alegra com a boa vontade dos amigos, né? E aí acontece o maior milagre de todos até aqui. Versículo 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Alguém que está, talvez, nós que estamos acompanhando a palavra, ou talvez até pela internet, pode estar perguntando, mas peraí, você acabou de falar que Cristo levou um país da seca. 2, né? Na época de Elias e o nosso. Jesus desce do sermão da montanha e sai curando todo mundo, de doenças incuráveis, expulsando demônios, faz prodígios imensos. E você está falando que o maior milagre que Cristo fez é esse? Foi exatamente desse modo que os religiosos que estavam naquela casa pensaram. Eles e a grande multidão que acompanhava Cristo queriam ver os prodígios de Jesus, as maravilhas. E provavelmente essa multidão se arrasta até hoje. Essa multidão, ela enche as igrejas. Não é isso? Essa semana mesmo eu vi uma reportagem numa revista, dizendo que eles estão construindo mais um templo para 100 mil pessoas em São Paulo.
Cabe uma multidão lá dentro, né? Ainda a igreja se reunindo em busca do milagre visível, do milagre espetacular, do milagre improvável. Essas multidões, elas perderam de vista o maior milagre de todos. Um milagre que mudou o curso da nossa história. Um milagre que me cura da morte. Um milagre que me faz viver quando eu já estava morto. Um milagre que vai me ressuscitar no terrível e grande dia do Senhor. O nome desse milagre é: perdoados estão os teus pecados. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Lembra-se da seca. O que seria do povo no tempo de Elias se a seca não tivesse terminado? O que seria de nós se não estivesse caindo uma abundante chuva? Mas o que seria de mim se as minhas transgressões, se os meus pecados não fossem perdoados por Jesus? Meu irmão, minha irmã, muitas vezes na vida, nós blasfemamos contra Deus. Nós somos injustos com o Senhor. É verdade que nós temos sofrido doenças, solidão, dificuldades financeiras, dificuldades nos relacionamentos, dificuldades com a família. Muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, nós queremos ter o que não temos e queremos ser o que não somos. Diante da dor, muitas vezes nós atacamos a Deus, dizendo que Ele não faz nada por nós, que Ele nos esquece, que Ele nem ao menos se lembra de nós, ou que Ele está tão preocupado com coisas muito maiores do que a minha vida, para se preocupar com os meus problemas. Mas, nesses momentos, nós esquecemos que Deus já fez tudo. O que Ele fez, Ele falou assim para mim: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Irmãos, perdoados estão os teus pecados significa que o Senhor te ama e te aceita. Significa que Ele já preparou para você coisas que a sua mente não pode imaginar, que seus olhos nunca viram. Significa que Ele vai enxugar as suas lágrimas. Significa que você não vai ter dor mais nenhuma. Perdoados estão os teus pecados significa que Deus enviou Cristo a essa terra para te dar, para mim e para você, para nos darmos uma vida abundante, uma vida plena. É que a gente não entendeu ainda que a vida abundante de Cristo ela é completamente diferente da vida abundante do mundo. A vida abundante que Cristo nos oferece, ela dá frutos para a eternidade. E a abundância do mundo nos leva para a morte. As dificuldades de toda a vida daquele paralítico serviram para a glória, para que a glória de Deus fosse manifestada como nunca naquele lugar. Jesus ali mostra o seu poder divino diante de Deus. E Ele afirma de todos. E Ele afirma diante de todos quem Ele era. Em Mateus 9, 6, 8. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus. Eu fiquei imaginando também o que o Senhor fez na vida do paralítico. E a gente só olha para o final da bênção, né? Imagine a vida daquele paralítico também. Ele era provavelmente paralítico desde nascença.
ele é levado à presença do Senhor e ele recebe esse maior milagre. Perdoados estão os teus pecados, meu filho. Tenha um bom ânimo. O que significa isso? Significa que todos ali em volta, todos que estavam na casa, eles olhavam para o paralítico e julgavam ele. Naquela época, era costume do judeu achar que quem estava doente, né? Quem nascesse com algum problema, estava pagando pelos pecados que os pais cometeram. E provavelmente eles olhavam com total indiferença para ele, né? E é a forma como o mundo olha para a gente. Se a gente sofre, você tem que sofrer para você aprender. Se você sofre, é porque você mereceu. Não é isso? Então talvez o maior sofrimento daquele paralítico não era nem a impossibilidade dele poder andar. Talvez o maior sofrimento dele era a condição social que ele vivia. As pessoas o rejeitavam, não tinham um pingo de amor por ele, né? E o primeiro milagre que Cristo faz é aliviar a barra do paralítico de uma vez. Perdoados estão os teus pecados, meu filho. Ele podia sair dali sem andar. Ele ia conseguir sair dali com uma nova vida. É que Cristo nos ama demais, né? Cristo, ele completa o milagre na vida do paralítico, né? E mais, ele usa a vida do paralítico para mostrar a glória de Deus. Porque até ali, para muitos, ele era só um homem que operava grandes feitos. Mas ninguém jamais tinha perdoado milagres a não ser o próprio Deus. E isso inflamou a ira dos escribas naquele lugar, né? Mas a atitude de Jesus mostrou ali, definitivamente para aquele povo, quem ele de fato era. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele cura o paralítico para mostrar quem ele era. E que poder maravilhou aquela multidão. Versículo 8. A multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Foi a cura? Foi um homem que nunca andou na vida pegar o leito e sair andando? Não. A multidão, ela se maravilhou e glorificou a Deus porque ela tinha certeza ali de que ela estava diante do Cristo. Que Cristo era esse poder, o poder enviado dos céus na terra. Então, irmãos, como dito na palavra, alguns sábados atrás, alegre-se, ó Israel, alegre-se, ó Igreja de Cristo, alegre-se, ó noiva do Senhor. Filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. Os seus problemas, irmãos, têm um peso de glória. Os seus problemas, os nossos problemas, eles podem servir para, como lá atrás, com o leproso, para testificar da glória de Deus nas nossas vidas. Mas que a gente nunca perca de vista o maior milagre de todos, que é o perdão que Cristo nos oferece. O perdão que nos liberta do mal, o perdão que vai nos levar para os céus. O que é os nossos problemas diante disso? O que são nossas dificuldades diante da salvação completa de Cristo? Qualquer outro milagre que o Senhor operar na sua vida, com certeza vai ser extraordinário. Nenhum deles se compara com a salvação que Ele te deu. É certo, irmãos, que assim como essa chuva que vem caindo, é certo que o Senhor vai operar na sua vida também. É certo que Ele vai resolver qualquer tipo de dificuldade que nós temos. Ele é um Deus de amor. Ele agiu com amor
com o paralítico, não só perdoou os pecados, mas também o fez andar. Ele encontrou com o cego, que também era julgado por muitos, que era cego devido aos pecados dos pais, ali no tanque de Siloé. Cristo curou também. Então, irmãos, proclame a salvação de Cristo na sua vida, e verás a chuva de bênçãos diante de ti. Colocamos sim diante de Cristo os nossos problemas. Coloquemos sim diante dele a nossa dor. Com certeza ele vai nos tocar. Mas muito mais do que isso, ele quer que, como aquele paralítico, nós entremos na casa dele. Com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E mais do que os nossos problemas, ele vai nos curar da nossa seca, da nossa paralisia espiritual. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Convido os irmãos a se portarem em pé. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus,
seja o domínio pelos séculos dos séculos. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Agora há pouco ouvimos a mensagem em que o diácono Marco falava sobre ingratidão. E também ele falava sobre perdão, né? Nós, como seres humanos, muitas vezes, nós fomos ingratos mesmo, né? A gente vê, eu já encontrei pessoas nessa chuvarada aí, reclamando da chuva, né? Tanta chuva, não consigo sair de casa, não consigo trabalhar. Então você vê que realmente a ingratidão é muito grande. Mas nós, como cristãos, vamos procurar cada vez mais agradecer a Deus. Porque na hora que a coisa aperta, o sapato aperta, nós corremos lá e buscamos Deus, né? Então, vamos agradecer também a Ele quando Ele traz bonança para a gente. Traz coisas fartas para nós, né? Então, nós, como cristãos, temos essa obrigação de fazer isso. Quem não conhece, tudo bem, não conhece. Mas nós conhecemos, temos a obrigação de agradecer a Deus desses momentos que nós passamos dificuldade e também quando Ele der a bonança a todos nós. No caso agora a chuva, né? Que está dando aí para todo mundo, trazendo emprego, trazendo condições favoráveis. Nós devemos também agradecer a Deus por essas coisas boas que o Senhor está nos concedendo. E a respeito do perdão, é claro que não é fácil perdoar, mas através da oração, através do Espírito Santo, nós também temos condições de perdoar aquele irmão que fez algo de errado, ou pessoa até não é crente, nós temos a obrigação também lá e pedir perdão. Eu quero convidar agora o presbítero Ademir, que vem aqui à frente. Nós vamos abrir a oportunidade para pedir de oração. Se algum irmão veio no intuito de receber uma oração pelo consagrado, tem um presbítero, tem uns diáconos aqui, pode vir aqui à frente. E ele vai orar em prol do irmão que quiser receber oração. E eu vou passar a palavra a ele para que faça o momento final e também a oração final. O diácono Maicon falou um pouco aqui sobre a crise, né, que a gente enfrentou. Com angústia a gente passou a falta d'água, né? Mas existe uma crise que é muito pior do que esta. É a crise espiritual. A seca espiritual. Jeremias 29:13, ele falou em um momento desse, quando o povo havia sido deportado de Jerusalém para a Babilônia, no ano de 586, quando Israel atravessava aquela crise espiritual, né?
muito grande, que pecava contra Deus. E enquanto eles estavam exilados, Jeremias, por Deus, né? Deus deu a palavra a Jeremias, e ele disse ao povo que se o povo procurasse a Deus, e essa busca fosse de todo o coração, eles encontrariam a Deus. Está lá 29:13, depois vocês leiam. E Deus, ele se permite ser encontrado quando a gente o busca. Tiago também disse isso. E a gente tem uma oportunidade hoje de buscar a Deus. Essa crise às vezes a gente passa também. Não é porque a gente está no ofício, porque somos cristãos, que a gente não passa. O povo de Israel passou. E a gente tem essa oportunidade de recorrer a Deus mais uma vez, se lançar aos pés dele, se render a ele, para que ele esteja nos alimentando espiritualmente. A gente precisa de Deus, o nosso interior, nossa alma, como cantamos aqui, suplica por Deus. E esse é o momento da oração. Se alguém quiser, eu estou aqui para orar. Você que tem a sua necessidade, seja física ou espiritual, Deus é o mesmo. Aquele que era, que é e que há de vir com poder e grande glória, está entre nós, o entronizado entre as nações, ele se faz presente. Clame a Deus, busque de todo o coração e lance a Ele a sua necessidade. Eu sei que, assim como eu, muitos passam por dificuldades na sua vida. Então se lance aos pés de Deus e confie, porque Ele é poderoso, conforme a palavra diz, para fazer infinitamente mais, além daquilo que a gente vê ou crê. Amém? Oremos todos. Oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito,
vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Graças a Deus, chegamos ao final deste culto, com a certeza de que Deus esteve entre nós e continuará conosco durante essa semana. Que seja uma semana de paz, de vitória espiritual na vida de cada um. E não se esqueça de se render a Deus todos os dias. Amém? A graça do Senhor Jesus, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com cada um aqui, hoje e sempre. Amém.